A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos. Hoje vamos continuar o nosso estudo no livro de Apocalipse e vamos ver sobre o quinto selo, que está lá em Apocalipse capítulo 6, versos de 9 a 11, que diz assim a palavra de Deus: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. João viu Jesus, o Cordeiro, abrir os 4 selos e vindo sobre a terra os juízos da ira divina, através de 4 cavalos e cavaleiros. Cavalos branco, vermelho, preto e amarelo, significando guerra, fome, peste e morte. Aqui no quinto selo, o cenário de repente muda. João, nos 4 primeiros selos, ele estava olhando para os acontecimentos que se desenrolavam aqui na Terra. Agora seu olhar volta-se para o céu. Agora ele vê uma imagem impressionante. As almas que tinham sido martirizadas aqui na Terra quando pregavam o Evangelho. Quem sabe, neste momento, João vê as almas dos cristãos que foram mortos por Nero. Tácito, senador e historiador romano, relata cenas impressionantes do que fez o imperador Nero. Diz Tácito, lá em seus anais: além de matá-los, os cristãos, fê-los servir de diversão para o público. Vestiu-os em pele de animais para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhe o fogo ao cair da noite para que a iluminasse. Nero fez com que se abrissem os seus jardins para a exibição. E no circo ele mesmo ofereceu um espetáculo, pois se misturava com as multidões, disfarçado de condutor de carruagem, ou dava voltas em sua carruagem. Tudo isso fez com que despertasse a misericórdia do povo, mesmo contra essas pessoas que mereciam castigo exemplar. Isso segundo Tácito. Continua ele, pois via-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Quem sabe João viu a alma de Estevão apedrejado e morto. Quem sabe João viu aqui a alma de Tiago, morto logo a princípio da pregação do Evangelho.
esse texto, irmãos, dá para falar de muitas coisas. Por exemplo, poderíamos falar sobre a alma. A alma do homem é imortal. Este corpo físico morre e se desfaz, mas a alma permanece para sempre. Tanto a dos santos como a dos incrédulos. A dos santos para viverem com o Senhor. A dos incrédulos para padecerem os horrores do julgamento divino. Mas nós queremos tratar nesta oportunidade de três realidades que se apresentam doutrinariamente nesta passagem para a nossa reflexão. Primeira realidade, e nós devemos ter isso em mente: a pregação do reino de Deus foi e será executada com eficiência, mas em um ambiente hostil. Vide atualmente o que passou a ministra Damares quando foi empossada. Falou da sua visão de Jesus que teve ainda quando era criança e sofria os horrores de um homem cruel. E como Jesus se revelou a ela e a abençoou. Os jornais aclamaram, as multidões aplaudiram? Não. Só hostilidade, zombarias, desprezo, crueldade. É o que nós vimos. Um ambiente hostil. Que prega o cristão hoje, que defende os nossos irmãos representantes da nossa fé, na nossa legislatura. Defendem que não se ensine mais sobre ideologia de gênero. O que está acontecendo? Isso está sendo intensificado para pior. Defendem a vida, não permitindo que as autoridades aprovem legalmente o aborto. Mas o que estão fazendo as pessoas, as autoridades, estão se virando contra os cristãos e tornando o nosso ambiente um ambiente ainda mais hostil. Por isso, repito, a pregação do reino de Deus foi e será executada com eficiência, porque o cristão continua pregando, continua trazendo a verdade da Bíblia. Mas o ambiente é um ambiente hostil. Foi, é e sempre será hostil ao cristianismo. Uma segunda realidade que se apresenta para a nossa reflexão é que muitos cristãos vão cumprir sua missão passando por perseguições e martírios.
como vimos já neste pequeno trecho que li do senador e historiador romano Tácito, onde Nero zombou, judiou, martirizou os cristãos da sua época. Muitos cristãos ainda hoje vão passar por perseguições e martírio. Como o que está relatado lá em Hebreus 11, versos 35 e 40. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, uma segunda realidade que esta porção da Escritura apresenta. Muitos cristãos vão cumprir a sua missão, passando por perseguição e martírio. E terceira, última reflexão que quero fazer com a igreja neste momento. Uma terceira realidade que se apresenta no texto. Quando o inimigo pensar que está no controle, Cristo intervirá e ganhará a batalha. Neste mesmo livro de Apocalipse que estamos estudando. Futuramente chegaremos, se Deus permitir, lá no capítulo 19. Eu quero ler com os irmãos deste capítulo 19 de Apocalipse, o versículo 11, depois vou pular para o 19 e 21, para não tornar a leitura do texto muito extensa. Mas esse texto é significativo. Verso 11, viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Agora sim, esse cavalo branco de Apocalipse 19, 11, vem montado por Jesus, fiel e verdadeiro. Diferente de Apocalipse 6 e 1, também há um cavalo branco e um cavaleiro sobre ele. Mas esse cavaleiro e esse cavalo branco significam a figura do anticristo. E como disse o apóstolo, eles vêm transvestidos de anjo de luz, e se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, o cavalo 6 vem com cara de anjo, para enganar os que estão sobre a terra, mas não enganarão os escolhidos. Aqui não. Capítulo 19 é Jesus, montado num cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga
e peleja com justiça. Só Jesus faz isso. Verso 19 diz: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra os seus exércitos. Uma coisa importante que nós precisamos entender: o inimigo hoje já está montado para lutar contra Cristo. Tudo isso que estamos vendo aqui nos dias de hoje está se formando para batalhar contra Cristo. Verso 20 continua: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde no enxofre. Os restantes foram mortos com a espada, que saiu da boca daqueles que estavam montados no cavalo, e todas as aves se fartaram com as suas carnes. A vitória de Jesus sobre os inimigos da cruz. Então, essa terceira realidade tão importante, que quando o inimigo pensar que está no controle, Cristo intervirá e ganhará a batalha. A passagem que é texto da nossa meditação nesta oportunidade, Apocalipse 6, 9 a 11, que fala do quinto selo. No verso 11 diz que aqueles santos foi dada uma vestidura branca e lhes dissessem que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vestiduras brancas é o que está reservado para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, te agradecemos, Senhor, este momento em que na meditação da Tua Palavra pudemos compreender pela abertura deste quinto selo por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pudemos compreender algumas realidades da vida cristã. O Evangelho é pregado em um ambiente hostil, mas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Ajuda a tua igreja a permanecer firme. Alguns de nós passarão certamente por martírios e crueldades do mundo que hostiliza a Cristo. Mas nós aguardamos a vitória final do fiel e verdadeiro nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fará justiça sobre esta terra. Que todos os teus servos possam um dia colocar esta vestidura branca que João vê nos servos de Deus, cujas almas já estão no céu.
Abençoa todos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.